a história tem muito a nos ensinar, irmãos. Tem muito a nos ensinar. Porque os homens, eles, olhando para a história, eles não conseguiram enxergar a revelação. Vivendo a história, eles não compreenderam o que estavam vivendo. E nós hoje temos a possibilidade de olhar para a história daqueles homens e enxergar a revelação de Deus ali. Isso é lindo, irmãos. Isso é uma oportunidade maravilhosa que Deus nos concede. Nós termos a mente para poder identificar a revelação de Deus na história da humanidade. Em um desses últimos encontros nossos aí, eu não vou me lembrar qual, nós estávamos falando, e eu usei uma expressão falando assim, não, irmãos, mas como que... Ah, lembrei agora. Dá para fazer um paraíso aqui na Terra? Dá para fazer um paraíso aqui na Terra? Eu disse, eu não acredito que seja possível, irmãos. Não dá. Porque o paraíso ele é individual, ele é dentro de cada um. Aí eu usei uma revelação bíblica, né, onde que diz que o Satanás se rebelou contra Deus e foi precipitado. Aí eu pergunto para os irmãos, quando vocês leem isso aí, vocês acham que realmente, irmãos, existiu um anjo chamado Lúcifer? Não, vamos ser sinceros com vocês, tá? Que existiu um anjo chamado Lúcifer, feito por Deus, criado por Deus, que se rebelou contra Deus, e Deus pegou esse anjo, jogou ele do céu para baixo. Vocês acreditam de fato nisso aí? Eu não. Vocês acham que isso aconteceu mesmo? Até outro dia eu acreditava, né, irmão? Depois que eu comecei a ter os estudos aí, orgânicos, aí isso foi desfazendo de mim, né? Muito embora eu achava uma história, eu acho uma história maravilhosa, né? E eu comecei a criar na minha mente mesmo que quando, segundo é contado sobre os homens neandertais e sobre os pré-históricos, que o mundo se acabou em cometas que caíram aí, né, explosão e tudo mais, e acabaram todos esses animais pré-históricos. Eu achava que essa foi a guerra, a expulsão dos anjos lá do céu. Eu achava assim. Foi criada na minha mente essa história. E por isso que acabou tudo aqui, né? Depois Deus veio e fez todas as coisas de novo. Mas já está tudo desconstruído já. Essa é uma história bacana que se passasse no cinema ia dar muito lucro, muito sucesso. Eu penso assim, né? Mas, não, isso aí é a mente do homem que cria, né? O mal e cria o bem, igual aqueles desenhinhos, né? Que aparecia o anjinho falando uma coisa boa num lado e o anjinho do mal falando uma coisa ruim do outro, né? O capetinha, né? Então, por muitos anos, irmãos, anos a fio, nós achávamos, eu pelo menos achava que essa história era real, é verdade. Porque eu não compreendia o que significa a pedagogia de Deus. Eu não entendia mesmo, vou falar a verdade para os irmãos. Isso eu comecei a entender de alguns anos para cá. Aí você olha para isso aí e você fala assim, onde que está essa guerra? E Deus, ele criou alguém que fizesse isso contra ele mesmo? Será que Deus, ele fez isso aí? Onde que está essa guerra, irmão? Onde que é esse céu? Onde que é esse Lúcifer? Onde que está essa precipitação? Está tudo dentro da minha cabeça isso aqui. De nós, né? Isso sou eu. Mas qual o objetivo que foi criado isso, né, irmão? Então, Porque mesmo aqui na parte que fala que Jesus foi tentado, né? Ali foi coisa da mente dele, então. foi, exatamente. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. E a Bíblia E é bem depois ele clara foi em dizer tentado. isso. Isso. Esse aí está em em Mateus capítulo 4, né, irmão Serginho? Isso é muito claro, irmão. Só que quando eu olhava isso aqui, estava velado. Tinha um véu sobre isso aqui. Eu não conseguia enxergar essa nitidez. Enquanto o véu estava aqui, eu não enxergava, irmãos. Reino do Filho do Amor, Império das Trevas, eu não sabia o que era, não enxergava. Lúcifer, Satanás, diabo, adversário, demônio, eu não sabia, eu achava que eram seres reais mesmo. Tem muito irmão que acha ainda que é um ser real E mesmo. aí foi criado uma história tão assim, Isso. podemos dizer, bonita até, né?
Porque o anjo mais bonito que Deus criou lá no céu, aonde ele passava, o ouro se encolhia, todas as pedras preciosas se encolhiam, onde que ele passava, de tanto que ele brilhava, de tanto que ele era reluzente, quanto que ele era bonito. E ele Isso. se sentiu assim, o ego dele levou ele lá em cima e foi, eu posso ser Deus. E ele tramou todas essas coisas para poder tomar o trono de Deus. É uma história bacana, E o pior, né? não E só tem tanto. que a gente sabe que Deus já sabia de todos os pensamentos, todas essas coisas, né? Aí expulsão, vou expulsar esse cara daqui com todos os seus anjos malignos, vou jogar ele na profundeza das águas, naquela baixa terra. Aí depois começa a história. No princípio, Deus, o Espírito de Deus flutuava sobre as águas, alguma coisa assim, né? Pairava E sobre aí a foi face criando das águas. Então, isso. Aí foi criando uma história, e essas histórias que tem na Bíblia, exato. tanto que Deus dá a vitória para muitos, na guerra vai lá que eu vou ser contigo, mata, deu Saul na mão de Davi, mas Davi falou, eu não vou contra o ungido do Senhor, né? Teve a chance de matar o rei e não É. quis, porque ele não ia matar um ungido do Senhor. Coisas assim que matar era fácil. O próprio Elias, quantos profetas de Baal que ele não matou? É. Né? Muitos, E 450, depois né? fugiu. Então, e depois fugiu de uma mulher, Então, com medo de uma mulher. É uma coisa que não dá para entender. Né? E é por que esse Deus de amor ia matar, tirar a não, vida de criança, de o pior, irmão, é que quando o irmão o anjo fala da assim, eu morte também passou, acreditava né? que na precipitação do Lúcifer houve essa destruição toda. Como que Deus jogaria de lá para cá alguém para destruir tudo aqui, irmão? Né? Como que a gente pensava isso, Então, né? Não, o que destrói tudo é esse pensamento de Lúcifer, esse entendimento de Lúcifer, representado por Lúcifer na história, uma historinha, né, uma pedagogia aqui, com personagens e tudo mais. É isso que destrói tudo. Isso destrói tudo mesmo. Destrói tudo. irmão, Quando Deus quando Adão e Eva eles foram tentados lá também, né? Porque a serpente, o inimigo se usou da serpente para falar para Eva, para falar para Adão, e todo aquele jugo foi colocado nas costas deles. Meu, é uma coisa que é difícil da gente poder compreender hoje, porque Deus ele veio mostrar o amor. O amor, o povo parece que não gostou tanto desse amor assim, que teve que mandar Jesus para cumprir toda a lei e ensinar para nós como é que a gente tinha que viver. é bem por aí. Essa história é uma história longa e eterna. Mas é pedagógica, irmão Sérgio. São representações, são revelações de nós mesmos. Entendeu? Cada história que você pega, do começo ao fim dela, é para revelar duas coisas. É o nosso pensamento em relação a Deus, e ela pode revelar o pensamento de Deus em relação a nós. Essas duas coisas ela pode revelar. Entendeu? Como que o homem pensa a história, como que o homem age a história, como que Deus age a história. Então, eu sempre pensei que Deus reagia àquilo que eu fazia. É. Na verdade, Deus ele sempre esperou que eu reagisse àquilo que já estava pronto. Ele já... Amém. Quem quer falar aí? Então, que coisa, né? Ontem, lá no aniversário, eu estava conversando com um grupo de pessoas lá e não sei que assunto que surgiu, aí eu respondi para ela, falei, ó, Deus está no controle de tudo, e Deus é o verdadeiro amor de todos e em todos. Aí ela, não sei que conversa com ela, perguntou para mim assim, eu não acredito, não vejo desse jeito. Eu falei, por que você não vê desse jeito? Ela falou, porque se Deus é amor, Deus é de tudo, Deus é de tudo. Por que tem pessoas pobres e outros ricos? Uns passam fome e outros não. Aí eu falei para ela, porque Deus deu a porção diária para todos iguais. Só que tem pessoas mesquinhas. Porque nós vimos, sabe, a menina jogando um monte de comida no balde de lixo.
de lavagem lá, né, que eles fazem lá. Aí ela perguntou para mim, se Deus é amor, por que joga tanta comida fora e não dá para o outro? Aí eu falei, porque existe o egoísmo na parte do ser humano. Deus criou a porção para todos, mas um quer mais e o outro quer menos, outros têm menos. Então, uns retêm muito e não conseguem distribuir. Por isso que existe essa diferença de classe social. Aí falou, nossa, eu não tinha visto por esse lado. Eu falei, para você ver como é que é as coisas. E se Deus é amor, vocês acham, imaginam, né, que Deus criaria um anjo perfeito, né, uma pessoa perfeita, que era o anjo lá de luz, para depois destruir? Que Deus ingrato é esse? Aí ele estaria fazendo acepção. Não fez certo para mim, eu vou destruir. Fez certo para mim, está agradando eu. É onde entra a incoerência dessa situação. Mas quantos anos a gente viveu tentando agradar a Deus, não, Arlindo? Muito. Todos que está aí, que passou pelo sistema, nossa, meu Deus do céu, no começo eu ia na igreja, fazia o que eu tinha que fazer, agradando os irmãos, mas na intenção de agradar a Deus, para que Deus me retribuísse o bem que eu estava fazendo ali. Olha só. Meu irmão Sérgio, a tentação de Jesus, ela é um fato, assim, bastante curioso. Nossa. Narrado aqui pela Bíblia, né? Muito curioso. E também tem que haver uma boa, vamos colocar assim, disponibilidade para que a pessoa possa compreender ela. A pessoa tem que querer compreender mesmo, porque não, aquilo que o irmão falou, não é fácil, porque a mente foi embotada, né? Foi colocado ali algo para nós que a gente, olhando aqui para o texto, que não é um texto fácil, a gente tem muita dificuldade de compreender. A gente não entende, né, irmão, a cultura daquele povo, daquela época, daquela gente, né? A gente está muito distante. Então a gente tem muitas dificuldades com certas passagens bíblicas aqui, que para eles na época ela era fácil, para nós aqui hoje é difícil. Então, como que pode o Cristo de Deus, o Filho de Deus, se desfazer da sua deidade e viver como homem? Ele veio viver como homem. E como homem, não como Deus, tá? Como homem, ele foi levado para o deserto pelo Espírito de Deus. Então, o que eu acho interessante, irmãos, é que Jesus, ele não foi Deus aqui na Terra. Jesus não foi Deus. Ele foi homem. O Cristo, quando ele se revela aqui, ele sendo Deus, ele se desfaz. Ele não quis ser igual a Deus, ele não usou a prerrogativa de Deus para ser igual a Deus. Então, tudo que Jesus fez no seu tempo de vida, ele não fez como Deus, ele fez como homem. Só que Jesus, ele tinha algo que nós muitas vezes não prestamos atenção. Jesus o tempo todo foi um homem dirigido pela vontade de Deus, o tempo inteiro. Então, ele era cheio do Espírito de Deus, ele foi sempre dirigido pela vontade de Deus. E sendo ele homem, dirigido pela vontade de Deus, ele fez coisas extraordinárias, irmãos. Fez coisas extraordinárias. Ele não veio como Deus, você tem que entender isso. Ah, para Jesus era fácil, ele era Deus. Não, Jesus, ele se desfez, o Cristo se desfez, ele foi dirigido pela vontade do Pai, mas não como o Pai. Isso é claro, está na Bíblia, tá, irmãos? Então, ele foi levado, ele foi conduzido pela vontade do Pai, pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não é isso que é dito? Ele foi Deus que queria revelar algo tão grande para a humanidade. Ele pegou Jesus e levou para o deserto para revelar algo grande para a humanidade. Aí é dito assim no versículo 2: depois de passar 40 dias e 40 noites, o que aconteceu? Sem comer, o que aconteceu com ele? Teve fome. Fome. Pensa bem, uma pessoa que está 40 dias sem comer e sem beber, irmãos. Ela já está alucinando. Ela já está vendo o diabo nas árvores, entendeu? Ela já está vendo a poeira para ela é um espírito. E Jesus estava como Deus, ele estava como homem? Como homem. Como homem. Aqui ele era a representação da humanidade, o filho do
homem, como carne mesmo, como homem. Aí o tentador veio e disse para ele o quê? Se você é o Filho de Deus. Então, primeira coisa, irmão Sérgio e demais irmãos. O que acontece é que todos vão dizer que você não é filho de Deus. Tudo vai acontecer para que você não creia que você é filho de Deus, mas que você é um servo, é um necessitado de Deus, é alguém que precisa de um divino, precisa de alguém para te abençoar. Tudo vai acontecer para isso. Porque quando uma pessoa entende que ela é filha de Deus, ela está livre, ela começa a revelar isso. Ela entra para a família dos abençoadores. Então é dito assim, se você é o filho de Deus, primeira coisa, vamos implantar dúvida na cabeça desse homem para que ele não entenda que ele é filho de Deus, para que ele não revele que ele é filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. No deserto tinha muitas pedras, irmão. Pedra seria as barreiras. As pedras seriam partes colocadas ali para que houvesse um esforço da parte do homem. Então, todas as vezes que você tem uma pedra na frente, você tem que fazer um desvio, você tem que se esforçar mais para uma caminhada, e caminhar nas pedras não era fácil. Então, quando ele diz assim, olha, transforme essas pedras em pães, você vai estar fazendo coisas boas, porque você vai estar tirando de você o esforço, você vai aliviar o seu caminho e além do mais, ainda vai matar a sua fome. Vai comer o pão, vai matar a sua fome. Então, usa a sua prerrogativa de filho a seu favor. Se você é filho, mostra isso a seu favor. Olha só o que o diabo faz, irmãos. O que a mente nesse mundo de obscuridade, nesse mundo de treva, nesse mundo desconhecido, nesse mundo tenebroso, onde que não há uma revelação de Deus. O que uma mente faz? Ela fala assim, usa o que você tem a seu favor. Aí Jesus vem e fala assim para ele, versículo 4. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, ou eu uso o que eu tenho a meu favor, ou eu uso a vontade de Deus a meu favor. Duas coisas eu tenho para fazer. Ou eu uso o que eu tenho a meu favor, ou eu uso o que eu tenho para viver, entender e revelar a vontade de Deus. Você pode fazer duas coisas. Só existem essas duas formas de viver, irmãos. Só existem essas duas, não tem mais, tá? Existem muitos raciocínios, mas em cima desses dois entendimentos, desses dois pensamentos. Então o diabo levou ele à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse, se você é o filho de Deus, ele sempre coloca essa dúvida para que a pessoa nunca se veja, nunca se entenda como filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem. Agora, você quer falar de Bíblia, Jesus? De Bíblia eu também entendo. Está escrito. Não está escrito isso? Está escrito. Não foi o que está dito aqui? Foi o que está dito. Mas isso aqui foi o que Deus de fato falou, irmãos? Não, não foi o que Deus falou. Foi o que está dito, mas não foi o que foi falado. Então, há uma palavra, existe uma palavra escrita que, se não colocada dentro da vontade de Deus, ela dá margem para que se torne uma maldição. Toda palavra dita, ela só é o que Deus falou se ela estiver de acordo com a vontade de Deus. Sem a vontade de Deus é algo que foi dito,
mas não é algo que foi falado. Foi dito, mas não foi a intenção. Aqueles dizeres ali pode significar algumas coisas que Deus nunca quis falar. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Então quando ele usa a palavra, ele toma a palavra e ele fala: salte daqui, pois as escrituras dizem. Tá, as escrituras disseram isso. Aí Jesus vem com a tremenda revelação, irmãos. O que está escrito? O que foi dito? Foi escrito que ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Isso aqui foi o que foi dito? Foi o que foi dito. Está escrito. Jesus respondeu: as escrituras também dizem. Embora isso foi dito, o que Deus fala é o seguinte: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Não sei se os irmãos estão percebendo o que eu estou falando aqui, eu estou provocando assim, para que haja uma compreensão. Nem tudo que foi dito foi o que Deus falou, irmãos. Não foi dito que ele dará ordem a seus anjos a seu respeito para que o protejam? Não foi dito que os anjos o sustentarão pelas mãos? Não foi dito que os anjos guardará para que ele não tropeçasse em nenhuma pedra? Foi dito. Mas Jesus corrige e fala: não, mas o que Deus falou é que não devemos pôr à prova o Senhor. Meu Deus, eu não estou aqui para prová-lo, não estou aqui para tentá-lo. Deus não pode ser tentado pelo homem, não tem como. Como que eu vou pular daqui para baixo e esperar que Deus faça alguma coisa? A responsabilidade de viver aqui a vida em Deus é toda minha. Não é jogar para Deus a responsabilidade. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Sai daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Somente a Ele. Então, quando vem essa palavra, o que acontece? O diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Irmãos, essa pedagogia, essa história aqui é pedagógica. Ela é para ensinar para nós o começo de uma caminhada com Deus, o início. Aqui os primeiros passos de uma caminhada para revelar como filho de Deus, para nós revelarmos como filho de Deus. Primeira coisa, nem tudo que dizem foi o que Deus falou. E nem tudo que Deus falou está sendo compreendido e está sendo dito. Então há uma distorção. Pega pela palavra dita e transformada em sofisma, para que não se entenda, para que não se viva, para que não se revele um filho de Deus. Então isso é um problema, irmão Sérgio. Essa pergunta aí do Satanás, essa pergunta do Lúcifer, essa pergunta da provação no deserto. Isso aqui, para nós entendermos, nós temos que ter a luz da revelação, a santificação do Espírito e a nossa vontade para revelar a vontade de Deus. A nossa responsabilidade para revelarmos a vontade de Deus. Amém? Quando foi falado, foi dito, mas não foi Deus que falou. Foi dito por quem? Quem que Satanás estava querendo dizer que foi dito? Lança daqui que dará ordem aos anjos para te salvar, né? Aí foi Sim. dito, aí Jesus vinha e não ia obedecer a ordem do inimigo, né? Não tentará o Senhor teu Deus, né? Isso. Mas seria... Por que a palavra usada foi dito? Então vamos lá. Não Vamos foi pegar falado. o Salmo, capítulo 91. No Salmo 91, acho que os irmãos conhecem bem.
No versículo 11 do Salmo 91 é dito assim, ó, Salmo 91, salmista falando aqui, tá, irmãos? Essa canção proposta aqui pelo salmista. Pois ele ordenará a seus anjos que o protejam onde quer que você vá. Ó, pois ele ordenará aos anjos que o protejam onde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar a mim, eu responderei, e estarei com ele em meio às dificuldades, e o resgatarei, e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei, e lhe darei minha salvação. Então está aqui o Salmo. Está escrito esse Salmo? Está escrito. Está escrito na lei? Tá escrito, está registrado nas Escrituras? Está registrado. Mas se eu pego esses dois versículos, o 11 e o 12, e crio em cima desses dois versículos um sofisma, não é o que Deus disse. Entendeu? Não foi o que Deus disse. A revelação aqui não era para que eu tentasse Deus, porque isso aqui está dito. Porque está dito, né? Está escrito, está dito aqui, que ele ordenará a seus anjos que protejam aonde quer que eu vá. Eu não tenho que ficar provando isso, pedindo que Deus prove isso para mim o tempo todo. Ficar tentando Deus. Deus não pode ser provado. Tá falado, tá dito, irmão. Não tem que provar mais nada para ninguém. Então, esse negócio de falar assim, Deus, se o Senhor me ama, faz tal coisa para mim. Mostra para mim, prova para mim que o Senhor me ama. Porque está escrito. Não é algo que está dito, irmãos? Tá. Mas isso, quando eu falo isso, é de uma mente de um Cristo ou de uma mente diabólica? Entendeu? Isso não pode prover, isso aí não vem, isso aí não pode fluir de uma mente de um filho. Uma palavra dessa, uma indagação dessa, uma pergunta dessa, uma dúvida dessa, não provém da mente de um filho. Não provém do espírito, de um Espírito Santo, isso aí. Isso provém de um espírito imundo. De um espírito que não entende quem de fato é. Isso é uma palavra de quem não se reconhece. Isso é uma palavra de quem não se firmou na verdade de Deus. Então ele vive expectativas, ele tem dúvidas. Ele vive a partir de fatos que podem ou não acontecer. Então, a plataforma dessa pessoa é uma plataforma que está, como a gente fala assim, não está firmada, irmãos. Ela é uma plataforma móvel. E é um barco, como seria um barco soprado pelo vento. Eu não tenho firmeza, eu não tenho alicerces. Eu não conheço o meu Deus, por isso eu faço isso, porque se eu conhecesse o meu pai, eu não faria isso. O meu pai não é assim. Então, quando Jesus ele revela a partir do que o pai falou. E o diabo representa uma mente que é a partir daquilo que está escrito, que não é o espírito do qual foi dito. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Está difícil, está complicado? E quando é dito assim, ó, não ponha o Senhor, não ponha à prova o Deus, o Senhor seu Deus, também ele pegou o quê? Uma palavra, que está escrita. Mas agora ele traz essa mesma palavra que foi registrada nas Escrituras com o Espírito de Deus. Então, a palavra com o Espírito de Deus é o que Deus falou, é o que Deus disse. A palavra sem o Espírito de Deus, com a intenção do homem em cima dela, com a provocação do homem em cima dessa palavra, não é o que Deus falou e não é o que Deus disse, embora está escrito, embora foi dito. Mas não é a intenção de Deus.
Então, isso aí faz com que a gente tenha que prestar muita atenção, porque eu posso estar ensinando o que está escrito sem o espírito daquilo que foi a verdade, do que é a verdade. A gente corre esse risco, porque a gente está pegando o que está escrito, mas não é a intenção de Deus. Não foi. Queria passar o conhecimento do homem e não Sim. passar o conhecimento de Deus. Exato, exato, irmão Sérgio. É isso aí. É uma responsabilidade grande, né? Muito grande. Muito grande. Tremendo. Eu só estou maravilhada. Estou de boca aberta. Tá uma bênção. Eu só tenho que dar os parabéns aí para o estudo de hoje. Graças a Deus. Já estou alimentada pela semana inteira. Eu não tenho o que dizer, sabe? Hoje foi uma bênção. Rendeu o meu domingo inteiro, graças a Deus. Só isso. Seja Deus. Então, porque o bom do estudo bíblico é isso. É. Você lê a palavra, o Arlindo está lendo, Rendeu. falando, a gente vai se reconhecendo no amor de Deus para nós, no quanto Deus é maravilhoso, o quanto faz falta o entendimento do que Deus disse e do que Deus falou, a separação do que Deus falou, que é a vontade de Deus, e o que é a vontade do homem. Porque esse negócio de ficar falando, não, Senhor, está escrito aqui, ó, o Senhor tem que fazer isso porque está escrito. Mas essa é a vontade de Deus para conosco? É o que nós temos que nos perguntar todo dia, Senhor, qual que é a sua vontade na minha vida? Não, o Senhor, faça as bênçãos cair sobre mim da minha vontade. Então, você vai vendo que cada dia a gente vai se alimentando mais e mais desse evangelho orgânico que vai fluindo dentro de nós como uma fonte de água viva mesmo. Porque a cada situação que a gente vai vivendo, a gente traz à mente como Cristo agiria, como Cristo fez, como nosso irmão maior, nosso primeiro e único irmão, fez para sair de cada situação. E é assim que nós temos que fazer também para poder revelar esse Deus que está dentro de nós, esse Cristo verdadeiro que está dentro de nós. Se nós temos a oportunidade de fazer isso, para que não fazer? Entendeu? Então, cada estudo, é por isso que eu amo o estudo bíblico, porque você vem... Eu voltei no tempo, Arlindo, voltei naquele tempo que a gente estudou tudo isso. Nossa, eu estava aqui de olho fechado, eu estava viajando ali naquele lugar onde tudo isso já foi ensinado para a gente, já foi falado, e tudo, se faz assim, verdadeiro, e a mesma coisa, a mesma palavra que foi falada lá, hoje ela fecha com chave de ouro, porque não mudou nada, nada. Parece que há 5, 6, 10 anos atrás que você falou isso para a gente, isso para mim, parece que eu estava ali, vivendo aquilo ali, naquele momento. E você vê como é que a palavra de Deus é tão verdadeira, tão concreta, que ela é o mesmo entendimento, gente. É a mesma coisa. Sabe, eu tô aqui, mas estava lá, ao mesmo tempo, parece que eu estava sentada ali naquele banco, naquela cadeira, com a Bíblia aberta, ouvindo essa mensagem, e hoje eu ouço ela com o mesmo entendimento daquele dia. Olha que coisa. Isso não é maravilhoso? É o próprio Cristo revelando-se a nós a cada dia, a cada manhã, cada renascer, cada renovo que a gente tem, cada entendimento que vem, mais e mais de Deus, mas não muda nada, gente, não muda nada a partir do momento que nós começamos a entender esse evangelho verdadeiro, sem fermento, sem contaminação, esse verdadeiro evangelho puro,
da graça salvadora, o evangelho genuíno que flui dentro de nós. Mas é maravilhoso, irmão, maravilhoso. Só agradecer a Deus. Cleusa, Oi. muda sim. Vai transformando a Sim. cada dia, porque no passado, lá na época que nós estávamos lá naquele banco, nós acreditávamos naquele Lúcifer, nós acreditávamos naquela passagem, naquela fase. Hoje não, nós acreditamos nesse evangélico orgânico. Por isso que é transformador, por isso que é uma coisa assim maravilhosa. É uma coisa assim que não dá, é um divisor de água, é uma coisa assim, é uma coisa que não dá, é só para quem está vivenciando, é só para quem está no estudo, vivendo isso, é que pode explicar. Eu não consigo, é por isso que o Arlindo pergunta para mim, Donata, explica. Eu não tenho como explicar, gente, não tenho. Eu não tenho. Agora a Cleusa fala que não muda. Transforma a gente, sim, transforma. Mas eu quis dizer assim, dos anos que a gente vem aprendendo o evangelho orgânico, é a mesma revelação daquele começo. Sim. Não anos atrás, entendeu? Mas ali no templo, ali na igreja, a gente começou a aprender esse evangelho orgânico. E nessa mesma época, eu lembro que o Arlindo falou dessa mesma maneira para a gente. Ah, sim. Então, não mudou nesse sentido. Não mudou, sabe por quê? Não. O entendimento de ontem do evangelho orgânico é o mesmo de hoje, não do passado. Não do Cristo lá. Eu fico maravilhada. Eu fico maravilhada de ver como que as coisas vão encaminhando. E daqui para frente é só mais ainda. É só mais maravilhas que vai acontecendo de degrau a degrau. É só coisas boas que vai acontecendo para nós. Imagina daqui mais algum tempo o que vai vir de conhecimento. Porque a gente começa a entender que nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não a nossa. Então, mesmo que as coisas não dê certo na nossa vida, como a gente planeja, como a gente mentaliza, é o que eu falo, eu não vivo mais o amanhã. Eu também até citei isso ontem lá no aniversário. Falei, ele falou, mas amanhã não sei o que. Aí eu falei, o amanhã não existe, porque o amanhã é hoje. Aí entrou uma conversinha ali. Então, é assim, você não vive planejando nada. Mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que você pensou que seria, você sai gratificado a Deus. Você sai glorificando a Deus, porque tudo que você tem que passar, outro não passa por você. Seja coisas boas, coisas más. Então, esse é o evangelho, esse é a transformação que a gente tem no viver em Cristo. Entendeu, Dô? Porque você está sempre cheia, você está sempre abençoada, você está sempre no topo para você poder passar para frente, distribuir. Não somos melhores nem piores do que ninguém, mas somos Cristo e Deus em todos. Não tem jeito, assim, a transformação é maravilhosa, maravilhosa. Só glória, só benção mesmo, viu? Amém? Amém. 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 Somos todos um. Então, como o Arlindo falou ali num versículo, eu não lembro onde é, que nós já fomos abençoados. Quando Deus chamou Abraão para sair da sua parentela, Deus não falou para Abraão, vai, Abraão, que os outros vão te abençoar. Sejas tu uma bênção. E esse mandamento, essa mensagem é para nós também. Nós já fomos abençoados para ser uma bênção para os nossos irmãos aqui.
Não agora essa mania de falar, não, vamos sair, vamos viver a benção. Gente, a gente já viveu essa benção no passado, na criação, na geração passada, como nós somos feitos por Cristo, por Deus, fomos gerados. Então, assim, aí vai se encaixando, sabe? A revelação da palavra vem se encaixando em tudo, em tudo. Você lê um texto num lugar, você lê no outro, e se você tiver com a sua mente aberta, aquilo ali vai encaixando, tudo certinho. Não muda, não muda. Não o entendimento, a palavra ali pode ser diferente, mas o raciocínio e o fundamento é o amor e é Cristo, não tem outro. Então, deixa eu falar alguma coisinha aqui, pouco, mas vou falar. Como que eu poderia falar a respeito de Lúcifer aí, né? Como que eu poderia ser expulso do céu, sendo eu o próprio céu? A forma de eu ser expulso... Estão ouvindo? Tô. Sim. A forma de eu ser expulso é eu pensar da minha forma, com a minha mente humana. Aí eu estaria levando o meu entendimento, o meu ego, né? Estaria afastando as pessoas de perto de mim, porque o egoísmo faz isso, né? Só eu que estou certo, não consigo ouvir o irmão, a irmã. Aí eu estaria sendo eu mesmo expulsando eu do céu. Por isso que eu acredito que a forma que eles ponharam de Lúcifer ali era porque ele era egoísmo, só ele que estava certo, não ouvia, né? Então era a opinião dele. Mas isso aí é a mente humana, satânica e diabólica. Diabólica. É verdade. Eu entendi. Agora, Todo poder é só de Deus. Quem tem poder? A outra coisa também é, como é que eu posso estar longe de Cristo se Cristo realmente está sempre comigo? Eu sempre estava afastado de Deus e Deus sempre estava comigo. Por que será? Porque eu estava agindo com a minha própria mente, né? Mente terrena. Verdade. Fala, Sérgio. Quanto àquela pergunta que foi feita hoje novamente, se há possibilidade da gente poder criar o paraíso aqui, tem muito a ver com isso também, porque a sua mente, que nem o irmão Valdecir disse aí, que a gente, sendo egoísta, a gente vai estar vivendo na vida na árvore do certo e errado. E a gente vai querer construir o nosso paraíso. Seria o egoísmo para você ser feliz individualmente, somente com os seus ali, os seus amados, que você consegue abraçar ali, né? Aí você vai criar o seu paraíso e o resto que se exploda. Então há como também a pessoa criar um paraíso dela assim, e há como a pessoa criar o paraíso na árvore da vida, porque se você está em paz e tem a paz de Jesus no seu coração, pode estar, como eu comentei, Terceira Guerra Mundial pode aparecer aí, que nem estão falando sobre isso já, e você vai estar em paz no seu paraíso, porque você está com Cristo, você está no paraíso. A pessoa creu que Cristo está operando, que Cristo é a vida, e vai vivendo a vida conforme passando pelas dificuldades, porque Cristo passa ela com você, e você vai estar em paz e vai estar no seu paraíso. Só aguardando o melhor dia. Por isso que você tem que construir o seu paraíso no seu próprio mundo. O céu é um mundo. Isso. Você tem que ver tanto você constrói, né, irmão? Né, irmão Rodecir? Tanto você constrói ele com o egoísmo, que seria, eu vou me dar bem, eu vou começar a trabalhar com esse fulano, com esse ciclano, que logo eu vou ser lançado e o dinheiro vai entrar na corrupção. Eu tenho um vídeo comigo aqui, ele disse que ele é deputado, ele mostra lá a chácara, a fazenda que ele tá lá, entendeu? E fala com o dinheiro dos trouxas, né? E ele fala uns palavrões lá, entendeu? Eu vou continuar roubando e é assim que eu me dei bem. Quer dizer, esse cara tá no paraíso, mas é o paraíso do certo e errado. Então, porque o paraíso que as pessoas pensam em construir, irmãos, é terreno. Terreno. A favor deles. Só a favor deles. Né? Porque
como os testemunhos de Jeová também pregam, né, que eles vão viver no paraíso aqui na Terra. Mas, gente, tudo isso é ilusão, é ilusão. O paraíso a gente constrói dentro de nós, da nossa mente, do nosso entendimento. E eu, para construir esse paraíso... irmã Macreusa. Hã? Eu consigo entender o que os testemunhos de Jeová dizem hoje, que o paraíso aqui na Terra, porque o céu e a Terra são um só. Um só. Por isso Mas que eles dizem que o paraíso na Terra. É a mesma coisa que o futuro e o presente. Você vai estar esperando amanhã nunca chega. Você tem que viver hoje. Verdade. Aí fica preocupado com medo do que vai acontecer amanhã. E quem garante que amanhã você está vivo? E que amanhã nunca chega para nós? Entendeu? Então, é bem por aí mesmo. Mas o paraíso você tem que construir a partir do seu mundo, a partir de você. Você não tem que construir um paraíso do irmão Arlindo, construir o irmão da irmã Creuza, da irmã Donata e sucessivamente, quem nos estuda aí. Você tem que construir o seu mundo e o seu paraíso. Aí sim. Porque você vive naquela paz, a tua mente já sai fora da tua mente humana, aí você já tem vida, paz, longanimidade, amabilidade e tudo isso aí. Então, mas é o que foi dito, né? Tudo já foi preparado. Tudo já foi preparado. É o paraíso. É que a gente tem mania de olhar para baixo e a gente tem que olhar para o alto, né? Que é do alto que vem o nosso socorro. A bênção, como é que fala? O entendimento nosso vem de cima para baixo, não é de baixo para cima. A árvore cresce de cima para baixo. Entendeu? Então, é assim que a gente tem que entender e não esperar que o outro construa um paraíso para a gente ou a gente construir em cima do outro. Exatamente isso aí. Aí você pode falar, eu venci o mundo. Vocês também vencerão. Isso. Amém. É isso aí mesmo. Glória a Deus. No mundo terei aflição, né? Mas e que mundo é esse? Não é esse mundo aqui de sol, chuva, ar, terra. É o mundo interior nosso mundo interior. Porque aí, né, você fala, que nem Jesus disse, eu estou nesse mundo, mas eu não sou do mundo. Que mundo é esse que ele estava falando? Não é o mundo terreno, é o mundo espiritual, é o que existe dentro do entendimento dele. É assim que nós temos que viver. Eu quero dizer que a irmã Zayada vive no inferno, um inferno tremendo, tentando buscar o céu. A hora que eles entenderem que tudo acontece dentro deles, eles mesmos se colocam no céu ou eles se colocam no inferno. Então, a hora que eles entenderem isso, ficará mais fácil para eles. Amém? Amém. Só agradecer a Deus mesmo, né? Gratidão, gratidão, gratidão por todas as oportunidades que Deus tem colocado nas nossas mãos e que nós possamos cada dia, né, viver esse Cristo dentro de nós, fazendo o melhor do que Deus propôs para nós fazermos, que o bem que nós não pudemos ou não quisemos fazer ontem, nós sejamos capazes de fazer hoje. E que seja um início de semana mais que abençoado. Nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Amém? Um domingo abençoado, irmão. Bom dia. Amém, irmã Creuza. Bom dia. Valdecir? Muito bem. Gratidão, como diz a irmã Creuza, né? Gratidão, gratidão. Não tem como deixar de agradecer sempre, né? E sempre que sempre seja feita a vontade do Pai, não a minha. Aonde Ele quiser me colocar amanhã, eu já estou preparado para isso, né? Eita glória! Então, é só agradecer mesmo e um ótimo começo de semana para todos. Quem sabe amanhã, se Deus achar que deve colocar nós de frente a frente aqui, estaremos aí. Se não, também está tudo bem, está tudo certo. É bom você ouvir isso, né, irmãos? Como que é gostoso você ouvir uma pessoa que tem convicção, né? Ô, glória, isso é bom demais. Gratidão, irmã Zayada, e só vivendo na perspectiva de Deus e bora abençoar. É isso aí, então, meus irmãos. Bom dia para vocês, graça e paz, melhor semana para todos. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui para mais um encontro.
Boa semana. Tamo junto aí nas conversas, hein? Amém. Beijo, família. Beijo, tchau. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit